hoje, depois de 90 dias, a torcida do Vasco e o time se encontram na sua casa em 6 de januário. E cada cheque o Vasco botou a venda dos ingressos. Ontem esgotou em 4 horas a total da venda destinada à torcida do Vasco. Então, ó, Colina vai estar de casa cheia. Vamos falar sobre o Vasco e o Curitiba. 2 times estão na zona de rebaixamento, mas o Vasco prestes a sair e o Curitiba com a situação desesperadora, que o Vasco ainda poderá encontrar um cria. Um está fora e o outro pode estar em campo amanhã, ou amanhã, hoje, quero dizer. Tudo isso é o que eu estou gravando na quarta-feira, mas hoje pode o Vasco encontrar um cria que está lá defendendo Curitiba. Poderia estar encontrando 2, um está fora. Mas vamos falar de tudo isso. Desperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão! Bom dia para todo mundo! E daqui a pouco a bola rola! E como rola lá em 6 de januário, estaremos lá com o nosso short, com os nossos crushes na partida. Não sei se vamos poder, na democracia, né? Nas torcidas. Hoje não é todo mundo que pode perguntar. Mas vamos ver se a gente vai poder fazer pergunta na zona mista ou na coletiva. Mas a bola rola, e como rola lá em Senador Vasco e Curitiba, 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou como preferir, 5ª rodada do retorno. E jogo extremamente importante para os dois lados, já que o Vasco precisa da vitória para ficar muito perto de sair da zona de rebaixamento, e o Curitiba precisando da vitória para manter alguma esperança que ela vai se manter na elite do futebol brasileiro. Vamos falar sobre as escalações, começando com o mandante do jogo, que é o Gigante da Colina, que está na 18ª colocação com 20 pontos. Se vencer, vai a 23 e fica a 1 ponto do Santos, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, e 2 do Bahia, que é o primeiro time fora da zona com 25 pontos. E se o Vasco vencer o América de Minas Gerais na segunda-feira, lá no Horto, né, em Minas Gerais, o Vasco sai da zona de rebaixamento, né, ultrapassa o Bahia, joga o Bahia para a zona de rebaixamento, ainda passa o Goiás, que bateu ontem com o Flamengo 0-0 em número de vitórias, ou seja, ganha em 2 posições. Só não ganha 3 porque o Corinthians empatou com o Grêmio, que um pênalti que existiu a favor do Grêmio, que a arbitragem fez um miraban, fez marabanismo para não dar. Pois com a influência da Federação Paulista, né, diante da CBF, é sempre bom abrir o olho. Inclusive, a arbitragem que vai apitar o jogo, inclusive no VAR, é paulista. O Vasco atualmente briga com 2 times paulistas contra o rebaixamento, do Santos e o Corinthians. Mas é um jogo que leva tudo aquele... o Vasco está com uma atmosfera muito positiva, principalmente depois da vitória sobre o Fluminense por 4-2. Um clássico sempre enche de moral. Não só isso, mas também a
as contratações feitas, né, já nessa janela do meio do ano, e principalmente pelo Ramon Dias, que realmente ele melhorou da água para o vinho o time. O time com o Maurício Barbieri é um desastre. E, inclusive, tem recuperado jogadores como, por exemplo, o Michael, entre outros, e o Zé Gabriel, que hoje é imprescindível para esse time. Mas vamos às escalações, começando pelo Vasco, né? A estrutura da equipe é a mesma que venceu o Fluminense, até porque o Ramon Dias gostou do que ele viu em campo. Então, a ideia é de manter a base desse time que venceu o tricolor carioca, seu arquirrival. A maior dúvida no ataque, né? Se o Rossi foi bem, deverá ser mantido na equipe, mas existe a possibilidade do Gabriel Peck, que também foi bem, entrou no segundo tempo e fez 2 gols, voltar ao time titular. Nesse caso aí, o Marlon Gomes perde a vaga. Já na defesa, o Medel, que não jogou contra o Fluminense porque estava cumprindo suspensão pelo 3º cartão amarelo, retorna à equipe. E o Maicon deverá voltar para o banco de reservas, apesar do Léo até tirou foto com um inchaço de uma torção no tornozelo, mas o departamento médico trabalhou no local lesionado. E ele treinou normalmente, não deverá ser problema para a partida. Mas, em todo caso, o Maicon está sob aviso. Caso o Léo, minutos antes da partida, seja vetado, o Léo será, no caso aí, o Maicon será mantido no time titular. Então, o provável time do Vasco: Léo Jardim, Omita, Medel, Léo ou Michael e Pinton, Zé Gabriel, Praxantes, Paulinho, Rossi, Marlon Gomes ou Gabriel Peck e Vicente. Deverão ser esses 11 que iniciarão jogando contra o Curitiba. O Curitiba é o último colocado com 14 pontos. Segundo os matemáticos, está com quase acima de 90% de chance de cair para a segunda divisão. É um time que tem história no Campeonato Brasileiro, é campeão brasileiro de 1985, mas depois disso viveu nessa gangorra de subir e descer, subir e descer. E para esse jogo, em que eles vejam uma derrota para o Bahia por 4-2 do Couto Pereira, terá 2 faltas. O goleiro Lucas Poli e o cria da casa do Vasco, o Bruno Gomes, estão fora. O primeiro, o esquiframento no joelho direito, e o Bruno Gomes com dores no tornozelo esquerdo. Foram vetados para a partida. Ambos sequer vieram para o Rio de Janeiro. Eu vi até nas redes sociais as torcidas do Curitiba tão iradas, tanto com o Lucas Poli quanto com o Bruno Gomes. Se bem que no Lucas Poli eles acreditam, já que a atuação do Lucas Poli contra o Bahia foi tão desastrosa, mas tão desastrosa, que ele falhou nos 4 gols do Bahia, que até o preparador físico de goleiro, Fernando, foi demitido. Que a torcida do Curitiba acredita que com um novo preparador ele possa recuperar esse goleiro. Já o Bruno Gomes, eles como fizeram a mesma coisa que a torcida do Vasco já 2 anos atrás sobre o jogador. Muita barra com o futebol. E a LV
torcidas que ele defendeu, lá do Vasco, do Internacional, agora do Curitiba, falar a mesma coisa, mas ele não muda de postura. E ele ainda forçou a barra para ser demitido, para sair do Vasco. Tira suas próprias conclusões sobre o jogador, não vou mentir. Porque até nem tem tantos elogios para equilibrar as coisas. Como eu disse, o Lucas Poli e o Bruno Gomes estão fora. E no lugar deles vai entrar o Gabriel no gol. E no caso do Bruno, a minha letra às vezes é feia, eu sei. O Thiago Brown. Ou seja, vai ser duas modificações em relação ao time que tomou uma pancada do Bahia. E o resto da equipe, basicamente, que os torcedores lá do Curitiba já conhecem. Inclusive, a única dúvida em relação ao time principal, o André, lembra do André? Também cria do Vasco, né? Ele saiu do Vasco, inclusive, antes do Lucas Santos, aí eu tô com o Lucas Santos, André Santos subir para o profissional. Bom, deverá ser, inclusive, o primeiro jogo do André, desde quando ele saiu do Vasco, a enfrentar o Gigante da Colina. Inclusive, eu lembro que o contrato do André acabou, o Vasco simplesmente não ligou para renovar e ele saiu. E assinou com o Curitiba. Provável time do Curitiba: Gabriel, Arrian, Cacique e Thiago Brown. Já sei. Os jogadores do Curitiba, a maioria tem que jogar com crachá. Santos Mari e Andrei, ou Franceschi, aqui o nome, ó, Marcelinho, Pedro e Samari. Deverão ser esses 11, eles estarão jogando, não conheço. Fora o Andrei, não conheço nenhum que joga no Curitiba atualmente. Por isso que eu falo que a maioria, para mim, tem que jogar de crachá. Mas amanhã é um jogo que o Curitiba desesperado vai tentar de tudo para voltar para Paraná com os 3 pontos. E o Vasco precisando dos 3 pontos para ficar pertinho de sair da zona de gesta e quem sabe depois ambicionar uma coisa a mais. Né? Não vai dar para relaxar. Se vencer esses 2 jogos ainda não vai dar para relaxar. Pelo menos até, segundo os matemáticos, na pontuação segura, se manter na lista do futebol brasileiro, que é 42, 43 pontos. Aí sim, depois de chegar nessa colocação, aí se chegar antes, ou bem antes, quem sabe a Deus, bem antes nas últimas rodadas, aí o Vasco comece a missionar coisa a mais no Campeonato Brasileiro. Então é isso, galera. Até mais tarde. Não teremos hora do almoço, porque estaremos lá no Monte São Januário com nossos sócios, entrevistas coletivas, zona mista e também sobre a nossa análise do jogo e flash de lá de São Januário. Até mais.